Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês a 26ª parte do nosso curso de loja virtual. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar a parte de autenticação do cliente. O cliente, para ele poder estar comprando na loja, ele precisa estar cadastrado, né, e autenticado para poder estar fazendo as compras. Tá? Então nós vamos aprender como fazer essa autenticação, como levá-lo até a página de cadastro caso ele não esteja cadastrado, ou a tela de login, caso ele já seja cadastrado para poder estar efetivando a compra, ok? Vou abrir aqui o Visual Studio. Eu vou abrir aqui minha tela de default, tá? Que é a tela principal, e a tela principal, principal.master, né? O que eu preciso ver é o seguinte: eu tenho um botão, né, na minha tela. Vou até abrir aqui, ó. Vou abrir aqui o projeto, na verdade vou abrir aqui o nosso site. Quer ver? Eu tenho aqui um botão chamado entrar, né? Que é para mim poder logar na loja virtual, certo? Então o que eu vou fazer com esse botão, que ele está na principal, primeira coisa, eu vou transformá-lo num botão, né? A hyperlink. Hyperlink ID LNK entrar, tá? Runat igual a server, navigate URL, né? Para onde que ele vai quando eu clicar? Eu vou colocar autenticar.aspx. Eu vou criar essa tela autenticar.aspx, ok? O CSS vamos ter que colocar aqui, ó, css.class, que é, vou deixar esse mesmo CSS aqui, tá? E o texto vai ser entrar. Eu vou fechar aqui e vou apagar essa parte do link. Vou deixar o LI aqui. Opa, apaguei, ó. Isso. Ok? Se eu vier aqui no meu layout, teoricamente tem que continuar a mesma coisa, tá vendo? Não mudou nada. Ok? A única coisa que vai mudar aqui, quando eu clicar aqui, ele vai para autenticar.aspx. Ok? Então eu vou criar essa tela. Botão direito, Add New Item, Webform, tá? Vamos colocar aqui autenticar.aspx. Vou adicionar e selecionar aqui. Vamos apagar essa página que eu tinha que ter colocado ela como Master Page. Vou apagar, autenticar e vou colocar novamente. Add New Item, Webform Using Master Page, ok? Então aqui, ó, autenticar, certo? Add, qual é a minha Master Page? É a principal.master, ok. Então o que eu vou colocar aqui? Nada mais que 3 campos, na verdade, né? Vou até ver aqui da contato, como é que ela tá, porque eu acho que eu vou copiar aqui da contato, tá? Deixa eu ver aqui, como é que está. É isso mesmo, vou copiar aqui a tela de contato, tá? Que até tem um botão enviar aqui, a gente vai colocar como logar. Vou fechar aqui, vou copiar isso aqui tudo, tá? É só eu clicar aqui na div principal e selecionar aqui embaixo, ele seleciona tudo para mim, tá vendo? Eu vou copiar todo esse conteúdo, posso fechar a contato.aspx e vou jogar aqui para dentro do autenticar, tá? Só que a autenticar ela só tem login e senha, né? Vamos até confirmar aqui no nosso cadastro de clientes os campos que nós temos. Se eu não me engano, é e-mail e senha, tá? E é justamente a mesma coisa que nós vamos fazer. Não vamos complicar a vida do cliente tendo que lembrar de login ou etc, tá? Então aqui, ó, ele vai entrar com o e-mail, tá? E a senha dele, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Posso tirar esse daqui, porque ele já tem aqui e-mail, né? Então vamos colocar aqui asp, textbox, id, tá? txt e-mail, certo? Runat igual a server. Vamos tirar isso aqui. Aqui vai ser css class e vai ser essa classe aqui, tá? Do CSS. E vamos fazer a mesma coisa aqui com a senha. Nesse caso vai ser senha. E aqui vai ser txt senha, certo?
E o botão nós vamos colocá-lo como, pode ser, entrar, tá? Ou logar, isso aí vai ser com vocês, tá? Só que esse botão aqui vai ser um pouco diferente, que nesse caso ele tem que ser ou um image button, tá? Para colocar uma imagem de entrar, mas eu vou colocar aqui, vou ser o mais simples possível, que é um botão normal, btn entrar, certo? Vou tirar aqui, vamos colocar aqui um runat igual a server, o text do botão entrar e o css class, vamos deixar esse contact aqui. Vou fechar aqui e tirar o fechamento do hyperlink, pois eu o tirei. Vamos abrir aqui a autenticar.aspx, vamos ver como é que ela está. Vamos ver como é que ela está. Bom, teoricamente está ok. Vamos mudar isso aqui. Em vez de contato, vai ser entre com seu e-mail e senha. Ok? E vou colocar aqui uma outra coisa, um outro botão, que vai funcionar para que ele possa se cadastrar caso ele não seja cadastrado. Eu posso até copiar daqui, do botão aqui, com BR aqui. Vocês podem estar melhorando o botão, não tem problema não, tá? Isso aqui é só para exemplificar para vocês. O design e tudo mais fica por conta de vocês. Eu tenho que mostrar como funciona, ok? Então, btn, cadastrar. Na verdade, vamos colocar um link. Hyperlink. ID lnk cadastrar. Runat igual a server. O text cadastre-se. E o CSS class pode ficar desse jeito mesmo. Só que ele está faltando aqui o navigate URL. Navigate URL, deixa eu ver se eu já tenho aqui. Contato, eu não tenho a tela de cadastro, tá vendo? Então nós vamos criar também. Cadastrar.aspx. Ok? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu já vou criar a cadastrar, não vou mexer nela agora não. Eu vou criar aqui a cadastrar, new item, webform usando master page, cadastrar.aspx e vou selecionar a master page principal. Vou fechar cadastrar e vou continuar aqui, tá? Eu vou aqui no design do autenticar, só para eu poder ver aqui como é que está o botão, né, entrar, tá vendo? Eu posso selecionar o botão, apertar F4, eu vou para as propriedades do botão, eu vou em eventos e vou clicar 2 vezes aqui no clique, ok? Para poder autenticar. Agora o que eu preciso fazer é vir aqui na DAO, no cliente DAO, e criar um método autenticar. Autenticar. Vou até apagar esse método que está aqui, tá? Porque não tá fazendo nada. Então vou apagar e colocar autenticar cliente. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar uma string, que vai ser o e-mail, e vou passar uma string, que vai ser a senha. Certo? E qual vai ser o retorno? O retorno vai ser a classe cliente. Ok? Então o que eu vou fazer aqui? Find c lambda ponto email ponto equals, vou colocar o ponto equals. Na verdade, antes do equals, eu vou colocar um ponto trim, que é para tirar os espaços vazios, caso tenha algum espaço vazio. Então, equals ao quê? Ao e-mail que eu passei. Tá? E, vamos colocar aqui a mesma coisa. Aqui, nesse caso, em vez de e-mail, vai ser senha, igual a senha, e vou fechar. No final, o que eu vou colocar? First or default, tá? Caso não encontre ninguém, ele vai retornar null, tá? Então, o que eu vou fazer? Return esse método aqui. Esse método vai retornar uma classe, né, um objeto preenchido com os dados do cliente que foi encontrado, caso seja encontrado. Então, eu vou voltar aqui. Lembre-se que eu estou na DAO. A DAO ela é responsável por qualquer tipo de acesso a banco de dados.
ok? Se eu fosse fazer uma verificação da validade do e-mail, por exemplo, se o e-mail existe, eu faço na BLL, que é onde ficam as regras de negócio. Acesso a dados vão ficar na DAO, tá? No início eu coloquei todos os métodos lá na BLL para vocês entenderem a BLL, tá? Mas vocês vão identificar que alguns métodos aqui na BLL não fazem parte da própria BLL, né? Não fazem regras de negócio, então tem que ser jogados para dentro da DAO, tá? Data Access Object. Então, retornei. O que eu vou fazer? Cliente BLL, nesse caso, tá? Ela não está aqui referenciada. Se eu escrever igual, ele aparece. Mas como eu não escrevi igual, o que eu vou fazer? Using loja virtual.bll. Então, o que eu vou fazer? Cliente BLL. Vou colocar cliente BLL. New cliente BLL. E o que eu vou fazer agora? Chamar o método cliente BLL.autenticar cliente. Passando o quê? txt email.text.trim, tá? Se caso o cliente digitar em um espaço vazio, a gente tira. A mesma coisa para a senha. txt senha.text.trim, ok? Então é isso que eu preciso. E o que ele vai me retornar? Ele não me retorna uma classe cliente? Então vamos colocar aqui, ó. Cliente, só que aqui ele não vai aparecer, pois eu não tenho a referência, eu não tenho namespace. Então, vamos colocar o namespace do DAO aqui, pois eu preciso da classe cliente. Aqui, cliente, new cliente, pois eu vou retornar para esse cara aqui que eu acabei de criar. Certo? Então, retornei para cá o cliente. Eu preciso saber o seguinte, se o cliente que foi retornado é diferente de nulo, se realmente encontrou o cliente, tá? Se encontrou o cliente, eu vou fazer determinada coisa. Se não encontrou o cliente, eu tenho que retornar uma mensagem, certo? Então, vou colocar aqui, ó, no ASPX, logo abaixo aqui, vou colocar isso aqui, vou copiar e colar aqui. Aqui embaixo, vou dar 2 BRs aqui, para dar um espaço. Eu vou colocar a seguinte coisa, vou tirar esse txt daqui e vou colocar um label aqui dentro. ASP, label, certo? ID, MSG, Ranat igual a server, e vou fechar aqui o label. Na verdade, LBL MSG. Ok? Coloquei aqui dentro para que eu mande uma mensagem. Volto lá para o código. LBL mensagem.text, eu coloco cliente não encontrado, ou então e-mail ou senha inválidos, ok? Isso é com vocês. E o que eu vou fazer aqui, visible igual a true, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer nessa tela também é if diferente de postback. Vou sumir com o label, certo? Quando eu entrar na tela, o label tem que estar invisível. Essa mensagem vocês escolhem uma melhor que se adapta ao negócio de vocês, vocês podem estar escolhendo. Bom, o cliente é diferente de nulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma sessão, session.add, chamada de cliente, e eu vou passar o objeto cliente que eu acabei de criar, certo? Eu acabei de criar esse cliente. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um response.redirect para default.aspx, certo? Eu vou adicionar o cliente na session, vou matar esse objeto aqui, porque agora ele está em sessão, tá? Ele está na sessão. Eu vou pegar, tirar ele da memória, tá? Tiro o objeto da memória. Eu tiro o objeto da memória, na verdade eu não tiro ele da memória, eu coloco ele como nulo para que o Garbage Collector, né, o GC, ele entenda que esse cliente não está sendo mais utilizado e tire-o da memória, tá? Aí não compromete a performance da aplicação.
Então, eu adicionei ele numa sessão, certo? E redirecionei ele para onde? Para default.aspx. Então, nós vamos voltar aqui na default, certo? E nós temos aqui, na default não, na master page, tá? Eu mandei para default, mas nós vamos aqui para master page. Na master page eu tenho, lá em cima, aqui ó, do lado de contato, eu tenho um espaço, tá vendo? Que eu posso estar colocando o nome do cliente, por exemplo. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos colocar aqui, ó, eu vou copiar isso aqui. Opa, vou copiar esse aqui de contato, tá? Vou colocar depois do divider aqui, né, da classe que divide, e vou colocar o seguinte: asp, dois pontos, label, id, lbl, cliente, runat igual a server, certo? E vou fechar aqui o label. Esse label cliente, ele precisa estar invisível, então nós vamos para o código fonte da master page, botão direito, view code ou F7. No if postback, na verdade, não, toda vez que ele entrar na tela, eu vou colocar esse LBL cliente como false, certo? Toda vez que eu entrar na tela, eu vou colocar ele como false. Depois, eu vou verificar se a seção cliente existe. Session cliente. Quem não estiver entendendo, no final vai entender tudo, tá? Basta acompanhar aí o raciocínio. Se a seção cliente que eu criei lá no login existir, for diferente de nulo, o que eu vou fazer? lbl cliente.text vai receber o nome do cliente que eu vou colocar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe cliente, certo? E o cliente. E vou fazer em cliente, tá? Eu estou fazendo casting aqui, eu estou convertendo. Porque quando ele grava em session, um determinado objeto, ele grava como o tipo object, tá? Ele grava sem ser tipado. Então, o que eu preciso fazer? Transformar o que está aqui na session em cliente. Então, joguei para cá. Teoricamente, eu já tenho o cliente aqui logado, porque eu fui lá, loguei e voltei para a página principal. Então, aqui, o que eu vou fazer? Cliente.nome, certo? Inclusive, eu posso colocar assim... boa tarde, boa noite, o que vocês quiserem. Olá. E vou colocar aqui cliente.nome, certo? Então, tá aí. Se for diferente de nulo, é porque o cara já logou e está aqui, ok? E deixo a session aí. A única coisa que eu faço é mato o cliente, pois eu não preciso dele mais. Certo? Vou matar aqui o... Mata o cliente não, gente. Mata o cliente não. Mata a instância do cliente. Beleza? Então, nós vamos matar aí a instância do cliente para não ficar em memória, como eu disse, pois ela já está na session. Se eu colocar mais uma, pode prejudicar a performance aí também. Ok? Então, você vai fazer isso a todo momento. Você pode estar fazendo isso, como também, se você entra na página pela primeira vez, ele volta... Não, ele tem que fazer isso aqui praticamente toda hora, tá? Não só a primeira vez. Ok? Bom, deixa eu ver aqui uma outra coisa.